hoje o nosso assunto será o quê? As faculdades públicas da Banca VUNESP. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nas provas de medicina da Banca VUNESP. Se você está aqui, é porque você é um candidato, uma candidata e quer passar em medicina em menos de um ano. Então vamos conversar aqui um pouquinho? Vamos falar aqui, sejam bem-vindos! O nosso foco aqui hoje é falar sobre os vestibulares de medicina que a VUNESP prepara de faculdades públicas. E eu me surpreendi com a resposta que eu recebi lá na minha caixinha dos stories. Eu deixei uma pergunta lá, se vocês sabiam que a VUNESP prepara 5 vestibulares de faculdade pública, e boa parte dos candidatos que foram lá e responderam não sabia. Então é importante a gente entender isso, quais são elas, quais são as características, como que eu faço para conseguir minha aprovação nessas faculdades, porque eu acredito que se vocês não vão prestar, deveriam, e muitos aqui vão prestar estes vestibulares. Então vamos lá, primeira coisa que eu preciso entender é que a VUNESP ela é uma banca, uma empresa que elabora diversos vestibulares, que é diferente de outras, né? Quando a gente fala da FUVEST, nós estamos falando de uma prova, que é a prova da USP. Quando a gente fala da CONVEST, nós estamos falando de uma prova, que é a prova da Unicamp. Quando a gente fala da VUNESP, nós estamos falando de 5 faculdades públicas que a VUNESP prepara. Quais são elas? A Unifesp, para quem não sabe, a Unifesp tem 2 etapas, a primeira é o Enem, a segunda é a VUNESP, então a VUNESP prepara a segunda fase da Unifesp. Nós temos a Unesp, Medicina, que é Botucatu, que é da Banca VUNESP. Nós temos a FAMERP, que é em Rio Preto, né? E também é uma faculdade pública. Nós temos a FAMEMA, que é em Marília, e temos a UEA, certo? Então nós estamos falando aí de 5 faculdades públicas que a mesma banca elabora essas provas. Débora, então significa que é tudo igual? Que eu posso estudar para todas elas da mesma forma? É uma das perguntas que eu recebi aqui. Não. Infelizmente ou felizmente, não é tudo igual. Apesar de ser a mesma banca, tem provas completamente diferentes. Completamente, tá? Nós temos provas níveis 1, nós temos provas níveis 2 e temos provas níveis 3. E até mesmo aquelas faculdades que têm o mesmo nível, ela tem particularidades diferentes. Vou dar exemplos aqui. E ó, gente, aproveita, é o momento para você entender essa noção, ter essa noção de prova e deixar a sua pergunta, tá? Então, se você tiver dúvida com relação a essas provas, deixe nos comentários que eu vou ler e vou responder vocês. Então, olha só, dessas 5 faculdades públicas que a VUNESP prepara, 2 são provas níveis 1. 2, Débora, sim, a FAMEMA, né, em Marília, e a UEA. 2 provas níveis 1 completamente diferentes. A FAMEMA, ela é composta por 3 provas, uma com 40 questões objetivas, 8 dissertativas e uma redação. Características da FAMEMA: é uma prova extremamente objetiva, direta ao ponto, sem interpretação, é uma prova toda focada e direcionada para tempo. Então, o aluno que vai prestar vestibular da FAMEMA, ele tem que ter treinado muito o tipo de exercício que vai cair na FAMEMA. Por quê? Porque o principal adversário, é lógico que o conteúdo é muito importante, mas o principal adversário desse candidato da FAMEMA é ele conseguir finalizar. É uma prova simples, é uma prova relativamente fácil, então é uma prova que os alunos gabaritam, tá? Então é muito comum os alunos acertarem 38, 39 de 40 na prova da FAMEMA. Por quê? Porque é uma prova relativamente simples. Eu domino a matéria, eu vou e faço. Faço e vou para a próxima, tá? Isso tanto nas objetivas quanto nas dissertativas. Exatas tem um peso grande porque nós temos 4 de química na dissertativa e 4 de biologia. Então, nós temos aí essa prova dissertativa só de química e biologia. E nós temos 15 de exatas dentro de 40, né? 10 de matemática e 5 de física. Uma prova simples. Mas a UEA também é uma prova nível 1. Só que é uma prova completamente diferente da FAMEMA. A UEA tem
84 questões objetivas em uma prova e 36 objetivas na outra prova. Então, olha só, gente, a diferença de uma prova para outra. Quando nós estamos falando de uma prova da FAMEMA, eu estou falando de um volume de questões muito baixo, 40, 8 e dissertativa, e a redação, perdão. Quando a gente fala da UEA, nós estamos falando de 84, depois 36 e redação. Olha o volume de questões. Uma coisa em comum a UEA e a FAMEMA. O que é em comum, Débora? Objetiva e direta, sem rodeios, ok? Então, característica de provas níveis 1. Débora, o conteúdo da FAMEMA é o mesmo da UEA? Não, não é, tá? Inclusive, a UEA é a única faculdade ali que tem um edital um pouco diferente das outras, tem conteúdos muito específicos, muito regionais, tá? Então, é específico para quem vai fazer UEA. Deu para entender? Quando a gente vai para uma prova nível 2, nós também temos duas provas níveis 2 de faculdade pública que a VUNESP prepara. A FAMERP e a UNESP. São duas provas de níveis 2 distintas. Só tem uma das coisas que é bem comum entre as duas. As duas têm uma prova mais densa, que gosta de interpretação, que gosta de contexto, tanto a FAMERP quanto a UNESP. Isto é uma característica de prova nível 2. Isso está dentro do critério de seleção de uma prova nível 2. FAMERP, prova nível 2. Gente, olha só uma coisa importante para vocês. Mesmo as provas, né, os vestibulares acontecendo, sendo do mesmo nível, olha como muda, tá? Eu tenho NESP e tenho FAMERP, que são provas níveis 2, beleza? Só que tem conteúdo específico de cada vestibular. Então, tem conteúdo que só são cobrados na prova da UNESP? Tem. Tem conteúdos que são cobrados somente na prova da FAMERP? Tem também. Então, quando a gente fala de provas, mesmo quando elas têm o mesmo nível, eu preciso entender as particularidades. Então, nós temos ali 5 provas públicas, faculdades públicas dentro da banca VUNESP, só que cada uma com a sua característica, com o seu critério, com as suas particularidades, ok? E por último, nós temos a Unifesp, que é uma prova nível 3, que tem 2 avaliações. A primeira fase no Enem, segunda fase VUNESP. Exige ali um conteúdo muito mais profundo, um conhecimento muito mais profundo de conteúdo para conseguir se dar bem. Então, não é ali qualquer aluno que vai, eu vou ali porque a Unifesp entrega todas as fórmulas, então eu vou conseguir. Gente, aí ó, eu já vou emendar em outra pergunta que me fizeram aqui. Débora, engraçado, vou colocar aqui, eu me perco nas provas, a minha dificuldade porque eu não decoro as fórmulas. Gente, decorar a fórmula não ajuda a passar no vestibular de medicina. Se ajudasse, todo mundo iria super bem na prova da Unifesp, porque ela entrega todas. Então, é claro, eu acredito que muita gente já sabe, mas o óbvio tem que ser dito também. Ter as fórmulas não significa praticamente nada. Eu tenho que saber usar, eu tenho que saber o que fazer com aquilo, certo? E é por esse motivo que a Unifesp entrega as fórmulas, porque ela entende que se o aluno não tiver conhecimento suficiente para usá-las, e aquilo mais atrapalha do que ajuda. Então, fica tentando decorar a fórmula, se você não tiver um conhecimento profundo daquela matéria que você está decorando, aquilo mais vai roubar seu tempo na hora do vestibular do que te auxiliar a resolver questões. Tudo bem?